As histórias infantis que encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal Rebelde, O Menino e o Sabiá, Lambico, o Peixinho Esperto e Pitoco, o Vira-Lata. 4 contos infantis em um único livro. O amor e o respeito à vida em um livro para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vignali. Bastante rostinhos sorridentes, porque nós vamos ter um momento bem agradável aqui no nosso auditório hoje. Nós vamos receber uma pessoa muito ilustre, tá? Uma pessoa que é o seu Antônio Natálio Vignali. Ele é morador da cidade de Sombrio, só que ele é escritor de livros. Lembram que vocês já foram à biblioteca, já conversaram com a Isa, e que ela falou em diversas vezes que nós tínhamos escritores aqui na nossa região? Pois então, o seu Antônio Natálio Vignali, ele é um escritor, ele escreve livros. Então, esses livrinhos que a gente vai à biblioteca e pega para ler, sempre existe um autor, que é a pessoa quem escreve os livrinhos. E hoje nós temos o prazer de estarmos recebendo o seu Antônio Natálio Vignali para falar sobre as obras dele. Vamos receber com bastante carinho, com bastante aplausos, o senhor Antônio, por favor. Histórias infantis que encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal Rebelde, O Menino e o Sabiá, Lambico, o Peixinho Esperto e Pitoco, o Vira-Lata. 4 contos infantis em um único livro. O amor e o respeito à vida em um livro para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vignali. Boa tarde. Tudo bem? Eu estou aqui agora, já estive de manhã aqui na escola, estou retornando para conversar com vocês. Antes eu quero agradecer a diretora Rosemary, as diretoras e a Rita, aos professores, professora Tiziana, Jorge, Jennifer, Fernanda, Vanessa, Monique, Jucirene, Tatiane, Kelani e Alessandro. Uma salva de palmas para os nossos professores, para a diretora. Vocês sabem, quando eu venho a uma escola e encontro crianças como vocês, eu sinto uma saudade enorme do meu tempo de escola. Faz muitos anos que eu também estive numa escola. Eu era criança, estive numa escola, era a única escola de Sombrio naquela época. Naquela escola, era uma escola muito pobre. Pobre de instalações, não tinha lanche, não havia ônibus para nos levar para a escola e para trazer os alunos de mais distante, porque naquela escola estudavam alunos de Guarita, de Jaguarari, enfim, das redondezas, porque só tinha aquela escola naquela região. Mas, mesmo com todas as dificuldades que tinha, eu tenho uma saudade enorme daquele tempo, da minha professorinha, dona Nilza Matos Pereira, da dona Zilda, dona Palmira. Tenho saudade imensa delas, de um tempo que não volta mais. Eu friso bastante isso, para que vocês saibam que no futuro,
quando vocês forem adultos, e quanto mais tempo passar, vocês vão sentir saudades da escola de vocês, da escola Darcy Ribeiro, vão sentir saudades das suas professoras, as diretoras, assim como eu sinto saudade da minha professora e da minha escolinha. Lá no Sombrio, na década de 40, 1943, quando eu entrei na escola. Era tempo de guerra naquela época, quando eu entrei na escola. A guerra estava na maior fúria no mundo. Né? Eu via meu pai lendo revistas que traziam notícias da guerra, mas traziam notícias atrasadas. Porque naquela época também não havia internet, não havia telefone em Sombrio, celular nem pensar, ninguém nem imaginava que um dia teria um celular, que haveria Facebook, Instagram, que haveria WhatsApp. Nem se pensava nisso, nada, não havia nada para se comunicar. Só para terem uma ideia, só existiam 3 aparelhos de rádio em Sombrio, somente 3. Gaivota era apenas uma imensidão de dunas. Havia 1 ou 2 casas naquela época. Então é um tempo que já vai muito longe, mas que não me sai da memória. E felizmente não me sai da memória. Por quê? Para quem escreve, é preciso ter memória. Se faltar memória, não tem como escrever nada. Então é preciso que a gente guarde na memória, cultive a memória, para ter esses momentos na nossa vida desde os primeiros dias de infância. Vocês, com toda certeza, absoluta certeza, serão adultos, mas é preciso se preparar para chegar lá. Em primeiro lugar, é preciso que leiam muito. Ler é fundamental. É nos livros que vocês vão encontrar a resposta para todas as perguntas que quiserem fazer durante a sua vida. Não é só agora, mas tem que começar agora. Quem é que usa celular? Maravilha, né? Se perguntasse para a minha classe lá, no tempo que eu estava na escola, quem que usa celular, todo mundo perguntava, o que é isso? Porque ninguém sabia o que era, não existia. Mas é preciso que vocês saibam o momento de usar o celular, o momento de vir para a escola, o momento de ouvir as professoras e o momento de ler. Não fiquem só no celular, fazendo os seus joguinhos. Tirem um tempo para a leitura. É preciso ler. E foi pensando nisso que eu, depois de ter escrito 5 livros, romances, contos para adultos, resolvi a escrever para crianças. Em homenagem ao tempo que passou, mas também em homenagem a vocês, crianças de hoje. Como eu digo, é um tempo que passou, mas que não sai da memória. Vocês precisam ler muito. Precisam ler bastante. Precisam fazer com que as horas que têm de folga entre a escola, as brincadeiras, que é preciso que hajam também, que vocês brinquem, mas é preciso que entre tudo isso haja leitura. E não precisam ler somente o livro do seu Vinhale, não. Tem muitos escritores que já escreveram livros para crianças e que talvez até vocês conheçam. Quem leu
Patinho Feio. Sabe quem é o autor? Lamentavelmente não sou eu. Gostaria de ser eu. O Patinho Feio, o Chapeuzinho Vermelho também, vocês leram, né? Pequeno Polegar, Cinderela. Pois esses contos foram escritos há mais de 200 anos. Há mais de 200 anos. Esses escritores chamavam-se Hans Andersen, era um dinamarquês, e os outros dois, eu falo aqui dos mais famosos do mundo, chamavam-se irmãos Grimm, eram alemães, dois irmãos que escreviam para a criança também. Pois bem, mas antes dele foi escrito um livro, o primeiro não é que foi escrito, foi editado, foi impresso o primeiro livro. Vocês adivinham qual foi o primeiro livro? Não. Pois o primeiro livro talvez seja um dos livros mais importantes do mundo. Foi a Bíblia Sagrada. Foi escrita há quase 400 anos. E uma coisa interessante também que nós precisamos conversar é sobre o número de palavras que tem no nosso vocabulário português, da língua portuguesa. Vocês calculam a quantidade de palavras que existe no nosso vocabulário? Pois é. Certamente vocês não aprenderão todas essas palavras e não há no mundo, talvez, quem saiba todas as palavras do nosso idioma. Por quê? Porque existem 400 mil palavras no vocabulário da língua portuguesa. Mas eu tenho predileção por 4 ou 5 palavras. As 4, 5 palavras a que me refiro, uma delas foi lembrada por uma menina aqui na palestra da manhã. É honra. Todos devem cultuar a honra. Todos devem ser honrados. E a honradez não vai se aprender com o tempo. Ela surge desde os primeiros tempos da vida da gente. Uma outra palavra, esperança. Dizem que a esperança é a última que deve morrer. Então, não deve morrer nunca. A esperança de dias melhores, a esperança de ter bastante saúde na família, a esperança de conseguir obter resultados na vida e assim por diante. Outra palavra, respeito. Esta é uma palavra que não deve ser esquecida nunca. O respeito começa já desde a infância. Respeitar os amiguinhos, respeitar a escola, respeitar os professores, acima de tudo, respeitar os pais. E, mais que isso, respeitar a Deus. Então, a palavra respeito, para mim, tem uma importância muito grande. E deve ter para vocês também. A outra palavra que é considerada a mãe de todas as virtudes é gratidão. É preciso agradecer as coisas boas que acontecem na nossa vida. Agradecer a escola, agradecer a professora, agradecer aos pais e agradecer a Deus. Agradecer a tudo que é de bom que a natureza oferece. Nunca agredir a natureza, porque toda agressão que se faz para a natureza retorna para você mesmo. E, por fim, a última das 5 palavras que eu escolhi. Vocês sabem dela? Já sabem, vocês conhecem. A mais importante de todas as palavras. Não?
mas vocês vão concordar comigo. Amor. Não é isso? Pois amor é realmente a mais importante de todas as palavras. E é preciso que se ponha em prática o amor. Evite que ela seja trocada pelo ódio. Porque o ódio só destrói, o amor constrói. E é isso que vocês devem ter gravado na mente para toda a vida. Vamos falar agora do nosso livro. 4 contos infantis, que é esse livrinho aqui. Tem 4 contos, como diz o título, e o primeiro deles é Lambico, o peixinho esperto, o Pardal rebelde, Pitoco, o vira-lata, e o Menino e o Sabiá. Cada um desses contos conta a história de personagens que, além de nos dar bastante entretenimento, nos dão também mensagens importantes de vida, bem importantes. Vocês vão ler, porque esse livro faz parte de um projeto aprovado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e está sendo distribuído pela FECAM em todos os municípios de Santa Catarina. Mais de 1.000 escolas vão receber. Aqui também, não sei se já receberam. Está ótimo. Vai vir mais livros para a escola, para que o maior número de crianças possam ter contato, para que possam ler. Então, são 295 municípios que vão receber esse livro aprovado pela Lei Rouanet, como eu disse, do Ministério da Cultura. Se deu isso graças também a empresas que apoiaram o projeto, como o Giasse Supermercados, a Anjo Tintas do Brasil, a Berlanda e outras empresas que também, a Rede Record de televisão, a Colina Araranguaense e a própria FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios. Se vocês começarem a ler agora, nesse tempo, mas ler com bastante afinco, com bastante atenção, quando chegarem na idade de prestar o exame do Enem, vocês vão ter mais facilidade de fazer uma redação. Porque o que me motivou muito a escrever esses contos para crianças foi o fato de ver milhares de jovens serem reprovados no exame do Enem no quesito redação. Milhares de garotos, de jovens, foram reprovados no Enem por não saberem fazer uma redação. Passaram em química, física, matemática, enfim, passaram em tudo. Mas quando chegou na redação um texto da língua portuguesa, rodaram, foram reprovados. Tinham uma razão e têm uma razão para isso. Não houve leitura. Ninguém aprende a escrever sem ler. Eu aprendi a escrever as coisas que eu escrevo, porque desde 7 anos de idade, o meu brinquedo maior era a leitura. Era ler exatamente aqueles continhos que eu falei há pouco, dos irmãos Grimm e do Hans Andersen. Então,
na minha época, como já disse, não havia muita variedade de opções para que a gente passasse o tempo. Então, eu ia, inclusive, meu pai me levava... Nós não tínhamos condições de comprar livros. Meu pai me levava na biblioteca, Padre John Wright, e lá eu lia, às vezes, a tarde inteira. Lia um livro, lia outro. E foi isso que me deu essa base para poder escrever hoje. Então, vocês devem se preparar para isso. Porque o que está acontecendo com vocês agora, como crianças, não é uma coisa passageira, não. Vai se repetir pela vida afora. Hoje são crianças, amanhã serão adolescentes, depois serão adultos, depois serão idosos, como eu, e deverão passar por um aprendizado que dura a vida inteira. Porque na vida inteira a gente vai aprendendo. É preciso, para isso, é preciso ler. É nos livros que, como já disse, você encontra a resposta para todas as perguntas. Deixa eu perguntar. Aliás, eu quero pedir uma salva de palmas bem calorosa. Tá, tudo bem. Mas deixa eu falar para quem é que eu quero essa salva de palmas. Já demonstraram que podem fazer. Então, é para o nosso professor de Libras, o professor Ramon. Ele é professor da linguagem brasileira de sinais, Libras. Por que ele faz esse trabalho? Para que as crianças que não tenham possibilidade de ouvirem o que a gente fala, saibam o que é que a gente está falando. É para as pessoas, para crianças e jovens e adultos que não tenham condições, que tenham deficiência auditiva. Então, quero um aplauso agora para o professor Ramon. Obrigado, agora eu quero palmas em libras. Isso. Isso. É isso. Até eu aprendi agora. Bom, eu quero também pedir aplausos para as pessoas, dois amigos, que possibilitam que eu esteja falando aqui, que o vídeo esteja sendo gravado, e que é o Gustavo e o Jair. Bom, eu quero ouvir vocês dizerem, com toda a força, se essa sugestão que eu dei aqui, de que vocês leiam, se vocês vão ler de verdade. Muito bem. Agora nós reservamos uns minutos para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o escritor, eu fico à vontade. Aí faça uma filazinha aqui, se tiver mais de um ou dois, faça aqui e pode vir fazer a pergunta aqui. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Tá bom, então vem para cá. Quem quiser, vem para cá. Vem cá. Eu não vou poder responder para todos eles, porque nós ficaríamos a tarde inteira aqui. Vai falar o teu nome e daí depois tu fala a pergunta, vai.
Meu nome é Lucas Miguel. Como? Meu nome é Lucas Miguel. Augusto Miguel. Lucas Miguel. Miguel. Lucas Miguel. Meu nome é Lucas Miguel. Qual a pergunta? Como que o dono da internet fez a internet? Bom, o Miguel quer perguntar sobre a internet, como fizeram a internet. Porque não existe Bom, Miguel, a internet, a resposta é para você, não é fácil. Quem deve responder melhor isso é o Gustavo. Mas uma coisa é certa. Foram pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, que terminaram por criar a internet. Um dos homens que criaram o principal programa de internet chama-se Bill Gates. E ele disse, Bill Gates disse o seguinte: eu darei aos meus filhos todas as tecnologias do mundo moderno, todas, telefone, audiobook, computadores, tudo o que eles me pedirem. Mas antes de dar essas tecnologias, eu vou dar livros, porque meus filhos terão que ler. Porque quem não lê, quem não faz prática, não pratica a leitura, acaba não escrevendo nem mesmo a sua própria história. Então, respondi ao Miguel. Meu nome é Ana Laura e a minha pergunta é: quantos livros tu já fez? Laura, Ana Laura, muito bonito o nome. Você fala muito bonito. Laura, eu escrevi com este aqui, são 5 livros. Mas tem mais 3 em andamento que eu devo lançar o ano que vem. O ano que vem, depois, se a minha saúde for possível, eu vou escrever mais livros ainda, tá? Tá certo? Tanto com eu falo Nome, teu nome. Maria Luísa. Maria Luísa. Tanto que sea. Tanto que sea. Quando criaram o celular? Ah, sim. O celular foi criado logo depois que foi criada a internet. Logo. Já faz bastante tempo, certo? Meu nome é Theo e a minha pergunta é que a minha mãe ajuda a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Como é que é o teu nome? Theo. Como? Theo. É Theo, o nome dele ajuda a cuidar. Ajuda a cuidar dos irmãos. Muito bem. Vamos aplaudir. Teu nome? Isabel. Como? Isabel? Isabel? Fala no microfone, Isabel. Qual é o teu nome? Ramon. Isabel, fala Isabel aqui. Isabel, meu nome é Isabel. Isso, pergunta pra ele, o que quer perguntar pro seu Antônio? Qual é o teu nome? Perguntar pra mim o que quer perguntar? Ah, tá. A pergunta é sobre a língua de sinais, que a gente tem que ter a língua de sinais aqui para os surdos entenderem a palestra do senhor. Pode falar. Sim. Sem a língua de sinais e sem o professor, as crianças que têm problema de audição não conseguiriam entender nada do que nós estamos falando, tá certo? Daí eu fico aqui interpretando. Teu nome e pergunta. Meu nome é Luísa Zete Coelho. Luísa? Zete Coelho. Luísa, tá. Luísa. Pergunta. Antes de eu morar aqui, eu era de lá de Farroupilha e eu também sinto muito saudade da minha escola, que eu morava lá em Farroupilha antes, e eu sinto muito saudade da minha escola que tinha lá em Farroupilha. Muito bem, parabéns, parabéns. Nome. Meu nome é Helena Eufrásio de Souza e a minha pergunta é: você sabia que eu tenho vários livros em casa? Não sabia. Leio. E eu tenho vários livros. E tem um que eu ganhei da minha irmã, chamada Débora.
mas eu chamo ela de Tata. Você lê bastante? Leio. Um abraço, muito obrigado. Meu nome é Brian. Qual sala você estudava? Qual o quê? Qual sala ele estudava? Sala? Aham. A sala de aula onde eu estudava era muito pequenininha, metade dessa aqui. Tinha uns 30 alunos no máximo. Era só aquilo ali. Certo? Meu nome é Yasmin. E se a gente não conseguir ler os livros? Conseguir ler os... Conseguir... ler... Quando a gente... Yasmin, você vai ler, daqui a pouco você vai aprender e vai ler. Presta atenção em tudo que a professora ensina e você vai aprender a ler. Logo, logo, logo você já está lendo, tá? Certo? Se a gente não conseguir comprar... Como é que faz? Vai, na escola tem os livros, não precisa comprar. Certo? Na biblioteca da escola tem os livrinhos. Você pede para a professora, para a diretora, e ela vai lhe dar o livrinho para você ler. Certo? Oi, meu nome é Sofia. Sofia? Pergunta, Sofia. O que quer falar? Eu tinha uma pergunta. Quando você, criou o primeiro livro, se ainda dá para comprar ele? Quando criou o primeiro livro, você dá para comprar ele. Primeiro livro. Vamos lá. O livro deve ter em alguma livraria. Como é o nome dela? Sofia. Em alguma, se você desejar mesmo ter o primeiro livro, eu vou procurar fazer com que ele chegue às suas mãos, através do seu pai, da sua mãe, tá? Tá certo? Sofia. Sofia também. Sofia Borges. A minha pergunta é quando que os livros foram criados? Em 2004 eu escrevi o primeiro. Em 2004. Depois, em 2015, 2017, até o ano passado. Mas eu continuo escrevendo ainda para fazer lançamento no ano que vem. Certo, Sofia? Era isso? Meu nome é Kim. Qual é o seu primeiro livro que o senhor fez? O primeiro livro foi um romance que fala da vida dos pescadores da região, chamado Mampituba, certo? Não é um livro para criança aquele, é um livro para adultos, certo? Obrigado. Meu nome é José Pedro. Foi difícil fazer o primeiro livro de criança? Foi. Acontece, José Pedro. José Pedro, não tem nada fácil neste mundo. Tudo é difícil, mas nada é impossível. Tudo é possível fazer. Eu levei 1 ano para escrever o livrinho para criança. Porque para escrever para vocês, é preciso ter muito cuidado para não escrever coisas que não são necessárias ao aprendizado das crianças, certo? Obrigado. José Henrico de Souza Martins. Henrico. É. Então, foi muito difícil da... Não, como é? Pois eu quero dizer, não é... É muito difícil escrever bastante livro. É bastante livro. Quanto mais livro a gente escreve, mais difícil se torna. Mas não se pode desistir, tem que se continuar escrevendo, certo? Obrigado. Meu nome é Vinícius Alves da Rosa.